Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho que hoje iremos rezar, nesse quarto domingo da Quaresma, é o Evangelho de João, capítulo 3, de 14 a 21. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, este evangelho de hoje, ele é o evangelho mais longo, ele começa um pouquinho antes, nesse encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era fariseu. Nicodemos era um homem importante, uma autoridade, era chefe dos judeus. Ou seja, era uma autoridade que tinha influência sobre os judeus. E claro, nessa vida que Nicodemos levava, na sua fé, como ele acreditava, ele era o homem da observância. Para eles, observar a lei é fundamental, os preceitos, para não sair da linha, do caminho, pois é isto que leva ao céu. Neste encontro bonito com Nicodemos, com este fariseu, Jesus fala aqui no Evangelho de hoje de 3 pontos fundamentais. Primeiro, ele aponta para Jesus, o que vai acontecer com ele e como a centralidade do Filho do Homem, levantado no haste do madeiro, vai ser cura, salvação e luz para todos, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. E claro, Jesus assim se apresenta como Messias para o chefe dos fariseus. E ele fala justamente que a sua vida, a sua entrega, a sua morte é, pois, fruto de muito amor. Deus ama tanto o mundo que dá o seu próprio Filho para a nossa salvação. Depois, no segundo ponto, é bonito ver justamente como Jesus segue falando, apresentando o tema da salvação. No versículo 16 ele diz: para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. No versículo 17 ele diz: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Esse versículo 17 é central, é fundamental. Aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam nas trevas, aqueles que estavam desorientados, amargurados, tristes, encontraram agora o Senhor, a luz, que é Jesus. E a vinda do Filho do Homem, como diz o cardeal Tolentino, é uma vinda para abraçar a humanidade, para abraçar a nossa fragilidade e salvá-la, não é para condená-la. Repito, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. No versículo 18 encontramos então o último ponto importante. Quem em Jesus crê não se condena, mas será salvo, porque acreditou, porque colocou a sua vida, a sua esperança, a sua existência em Cristo Jesus. E aí é claro que o julgamento é esse. A luz veio para iluminar, para tirar as trevas, para tirar a sombra do meio dos homens. Mas a humanidade prefere a luz, prefere as trevas, e diz não à luz. Ou seja, quando nós optamos pela correria, pela velocidade, pela violência, pelo isolamento, pela mentira, pela corrupção, pela morte, por exemplo, como vimos agora, não é, na França, essa decisão
de entrar na Constituição, o tema do aborto. Tudo isso mostra como a gente prefere continuar no caminho das trevas e não deixa que a luz brilhe no coração, na vida. Por isso, as ações em si continuam sendo más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Pouco a pouco, muita gente vai se distanciando da igreja. Primeiro, porque muitas vezes falta coerência quem está na igreja para viver essa luz, não sabe pregar o evangelho do amor, espanta as pessoas com ódio, com preconceito, com palavras tristes e fortes de depreciação. Segundo, muitas vezes, por não concordar com algumas coisas e algumas posturas da igreja, simplesmente se distanciam e entram em crise de fé e vivem uma vida sem fé, sem a comunidade, e vão criando o seu próprio julgamento, a sua própria vida. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, não tenhamos medo de discordar, mas não percamos o elo, a relação, porque é em Cristo que somos salvos. É nele que a luz brilha e tira as trevas da nossa vida. Não tenhamos medo de discordar, mas se romper, que possamos seguir em frente acreditando no poder do Evangelho e do Espírito Santo. Não odiemos a luz, não nos aproximemos do mal, mas sigamos conforme a verdade, a salvação que é Cristo. Percebamos que neste diálogo de Jesus e fariseu, Jesus não destrói o fariseu, ele apresenta a sua proposta de vida, o seu projeto de vida. Jesus não briga, Jesus não tem preconceito, Jesus não desmerece, mas ele anuncia o Evangelho, apontando para a salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos aprender nesta quaresma com Jesus, a respeitar, a acolher, lembrar do tema da campanha da fraternidade social. Vós todos sois irmãos. O respeito, a acolhida nos salvam também. Peçamos a graça hoje de que o Senhor, Deus da luz e da amizade, nos dê a alegria de um coração mais livre, mais disponível para abraçar a fraternidade universal como estilo de vida. E que o Senhor nos acompanhe e nos salve. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sigamos firmes, irmãos e irmãs, neste caminho da quaresma, fazendo o nosso retiro, as partilhas. Não esqueçam de tirar foto de seus grupos, postem no Instagram, no Facebook, compartilhe a foto do livro, do seu grupo, com o WhatsApp, para que as pessoas percebam que há um modo de viver a quaresma profunda. Um abraço e um bom retiro para todos. Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. A quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras.
pecamos, Senhor, sem no outro irmão enxergar. Mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar. Em unidade, na pluralidade, um só corpo queremos formar. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo, Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Superemos divisões e extremismos. Ninguém vive o chamado sozinho. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e paz a caminho. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo, Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Alarga o espaço da tenda e promove a amizade social. Vence as sombras do mundo fechado, construindo igreja sinodal. Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra, fim